Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 464, Acionamentos e Comandos Elétricos para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 6, Dimensionamento de Contatores. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, vamos ver um pouco sobre a introdução e simbologia do contator, princípios de e o seu princípio de funcionamento. Na segunda parte, veremos sobre as características elétricas e classificações dos contatores e como realizar o seu dimensionamento para a partida de motores elétricos. Os contatores, eles são dispositivos eletromagnéticos, muitas vezes até chamados de chaves eletromagnéticas, porque eles são utilizados para realizar a manobra de cargas do circuito de força, o circuito de potência. Esses contatores, eles são interessantes porque são eles que fazem a interface entre o circuito de comando e o circuito de potência, para que a gente consiga comandar e acionar a nossa carga. Se a gente lembrar, os circuitos de comando de potência, eles não são eletricamente ligados entre si. Mas eles são eletromagneticamente acoplados através dos contatores. Então, já que o contator ele é responsável por fazer essa interface entre o circuito de potência e o circuito de carga, naturalmente vai existir uma parte do contator que está ligado no circuito de potência e uma parte do contator que está ligado no circuito de controle. Na parte do circuito de potência, nós temos os contatos principais, que em geral são trifásicos, ou seja, o contator é tripolar. Isso não é uma regra, existem contatores monopolares, bipolares e até com mais polos, 3, 4, 5 polos. Não é comum, mas existem. A grande maioria desses contatores vai ser trifásicos, justamente porque o contator ele é uma evolução do relé eletromagnético, ele é um relé eletromagnético mais robusto, justamente para que ele consiga suportar tensões e correntes mais elevadas para você conseguir acionar a carga no circuito de carga. Então, na parte do circuito de potência, esses contatos principais, eles são sempre normalmente abertos. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, nós temos um circuito de carga e a gente utiliza um seccionador para alimentar esse circuito, Só que quando a gente alimenta, não necessariamente a gente quer dar a partida da nossa carga, No caso de um motor elétrico, uma carga elétrica em geral. Essa partida, esse início, esse acionamento dessa carga vai ser feito através da manobra do contator. Então, os contatos principais, eles não podem ser normalmente fechados, porque se fossem, assim que a gente secciona o elemento seccionador, um disjuntor, uma chave seccionadora, por exemplo, essa carga já seria alimentada diretamente pelo contato normalmente fechado do contator. E não é isso que a gente quer. Até por uma questão de segurança, A gente, durante uma manutenção, durante alguma verificação do circuito, quando a gente aciona o disjuntor, a gente não parte automaticamente o nosso sistema, a nossa carga, O contator está lá justamente para isso. Então ele não poderia ser normalmente fechado. Então ele é sempre normalmente aberto, os contatos principais. A simbologia gráfica desses contatos, ela segue o padrão de alimentação trifásica, tá? Então a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou a gente pode ter aqui no caso L1, T1, L2, T2, L3, T3, que são aí padrões definidos por norma para a numeração das alimentações trifásicas, certo? E o símbolo literal desse contator, que vai servir tanto para o circuito de potência quanto para o circuito de carga, é a letra K, referente aos dispositivos de manobra. Já quando a gente pensa na parte do contator que está ligada no circuito de comando, nós vamos ter dois elementos presentes no nosso diagrama. O primeiro deles, e mais importante, é a bobina do contator, porque é ela o elemento final do circuito de comando. No caso, é como se a bobina do contator fosse a carga a ser acionada no circuito de comando. Toda a lógica que a gente vai utilizar, a lógica de contatos que a gente vai utilizar, ela é justamente para acionar essa bobina de forma devida, seguindo as especificações definidas por aquele comando, aquele método de partida que você quer aplicar no seu circuito de carga. Então, essa bobina,
do contator, que nós vamos ver um pouquinho mais detalhes sobre ela, ela é numerada pelas letras A1 e A2, como a gente pode ver aqui, por exemplo, A1 e A2, certo? Além dessa bobina, nós temos os contatos auxiliares do contator. Esses contatos auxiliares eles têm uma capacidade de condução de corrente bem inferior aos contatos principais. Ele não existe nesse circuito para conduzir a corrente da carga, como acontece nos contatos principais. Ele existe para ser utilizado nas lógicas de comando, lógicas de contato, para acionar a bobina do contator devidamente, certo? E aí a gente vai ter contatos normalmente abertos ou normalmente fechados, né? E aí a gente tem aqui a simbologia, né, de um contato normalmente aberto e uma simbologia normalmente fechada. E é interessante a gente observar a numeração desses caras, tá? O contato ele vai ter sempre o contato auxiliar vai ter sempre dois dígitos. O primeiro dígito que eu vou chamar de X e o segundo dígito que eu vou chamar de 3x4, sempre que o contato for normalmente aberto. Ele vai ter o dígito x3 e o dígito x4. Se ele for um contato normalmente fechado, a numeração dele vai ser uma outra letra qualquer, que eu vou chamar de Y1, Y2. O segundo dígito, tanto do contato aberto quanto do contato normalmente fechado, indica para a gente se o contato é aberto ou fechado, né? No caso, 3,4 é o que a gente utiliza para um contato normalmente fechado e 1,2 é o que a gente utiliza para um contato normalmente aberto. Desculpa, 3,4 é o contato, é a simbologia que a gente usa para um contato normalmente aberto e 1,2 é a simbologia que a gente utiliza para um contato normalmente fechado. E esse primeiro dígito aqui, ó, ele é o número ou a posição do contato no contator. Então vamos supor que o meu contator tenha 4 contatos, sendo 2 normalmente abertos e 2 normalmente fechados. E esses contatos vão estar dispostos, né? A gente vai ter isso aqui, por exemplo, um contato normalmente aberto, outro contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado, outro contato normalmente fechado. A ordem de disposição no contator tá essa, por exemplo. Então aqui, ó, como esse é o primeiro contato, o X, né, vai ser 1. E como é normalmente aberto, 3, 4. Então esse vai ser o contato 13 e 14. O segundo contato vai seguir a lógica, vai ser o 23 e o 24. O terceiro já é um contato normalmente fechado, então ele vai ser o 31, 32. E por fim o quarto, 41, 42. Ou seja, 1, 2, 3, 4 indica a posição ou o número do contato. 3, 4 ou 1, 2 indica se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado. Gravem isso porque isso vai ser muito importante e muito utilizado quando a gente for fazer circuitos, né? Quando a gente for editar, criar os nossos circuitos de comando e de carga. Okay? Isso também é muito importante para que o instalador do circuito saiba quem que ele deve conectar, né? Qual fio que ele deve conectar em cada contato. É uma forma dele se localizar no contator. Imagine que se eu não numero e eu coloco vários contatos como 13 e 14, por exemplo, se no lugar 23 e 24 eu colocasse 13 e 14 de novo, quando ele visse uma ligação, possa ser que esse primeiro contato esteja ligado em uma parte do circuito e esse outro esteja ligado em outra parte do circuito. Mas o instalador não vai saber qual deles conectar, porque a numeração é idêntica. Então é até uma forma de diferenciar esses contatos. Bom, sobre as funções do contator. Existem 3 funções básicas do contator. A primeira a gente já discutiu, é para realizar a interface entre o circuito de comando e o circuito de potência. Ele vai fazer isso através das lógicas de contato, utilizando os contatos auxiliares, podem ser normalmente abertos ou fechados, para acionar a bobina do contator, que também está presente no circuito de comando, e feito isso, ele vai comutar os estados do circuito principal, presente no circuito de potência, que são os contatos normalmente abertos, né? Ele também serve para que a gente consiga definir uma lógica de controle no circuito de comando. Ou seja, eu consigo estabelecer condições para que eu acione aquela minha carga, dê a partida naquela minha carga. Seja uma partida direta, seja uma partida indireta com sinalização temporizada,
um portão de garagem, por exemplo, que seria uma aplicação de uma partida direta com reversão, dentre outras condições, certo, pessoal? Então, toda essa lógica do circuito de comando, ela só é possível através dos contatos auxiliares do contator. E, por fim, né, o contator também tem uma função de proteção e segurança, já que, por mais que ele não seja um dispositivo de proteção, como é o disjuntor, como é o fusível, o relé térmico, ele permite a manobra segura da carga, né? Então, quando você segue a lógica desenvolvida no circuito de comando para acionamento daquela bobina e você faz a manobra correta da sua carga, você parte o seu motor adequadamente utilizando o computador, você está, de certa forma, provendo segurança para a sua instalação, para os operadores, para a sua carga, de uma forma geral. Tá? Então, não podemos desprezar essa função do contator. Aqui a gente consegue ver, só para a gente relembrar aqui os dois circuitos, né? Teremos aqui um circuito de carga e um circuito de alimentação. E aqui a gente consegue identificar o contator como um dispositivo de manobra. Ele vai ser responsável aqui por chavear e dar a partida do nosso motor. E essa manobra só vai ocorrer quando a bobina desse contator for acionada. Para eu acionar a bobina desse contator, eu preciso atender a lógica de comando, né, uma lógica criada aqui em função dos contatos auxiliares. Então eu tenho que atender as condições presentes nessa lógica para que essa bobina ela seja acionada e o contator seja manobrado de forma correta, né? Então essa é a interface, é por isso que a gente chama que o contator realiza a interface entre esses dois circuitos. Perceba que os circuitos não são eletricamente ligados. Por mais que a gente possa aproveitar, né, vamos supor que essa alimentação dos dois circuitos seja a mesma, né, tirando essa alimentação que é comum, os dois circuitos eles não são eletricamente ligados, mas são eletromagneticamente ou mecanicamente acoplados através do contator. Vamos ver um pouquinho sobre o princípio de funcionamento do contator agora, pessoal. O contator, como eu falei, ele é um tipo de relé eletromagnético. Na verdade, ele é uma evolução de um relé dimensionado para suportar tensões e correntes de cargas que, às vezes, né, têm potência até mais elevada. Coisas que um relé simples, aquele relézinho, ele não seria capaz de acionar. Então, ele é mais robusto, ele possui, por exemplo, a supressão de arcos voltaicos, que a gente vai dar uma olhada nisso. Ele tem além dos contatos principais, tem os contatos auxiliares, então é como se fosse uma evolução do relé. Mas o seu princípio de funcionamento é basicamente o mesmo do relé eletromagnético, né? Então ele vai possuir internamente um núcleo magnético bipartido. Esse núcleo magnético ele é bipartido porque ele possui uma parte fixa e uma parte móvel. E ele tem uma bobina, certo? Quando essa bobina ela é acionada, ela vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético vai criar uma força que vai atuar na parte móvel do núcleo. Essa bobina ela é encaixada na parte fixa e quando ela cria um campo magnético devido à corrente de alimentação dela, quando a gente alimenta essa bobina com uma tensão, vai passar por ela uma corrente, ela vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai interagir com a parte móvel do núcleo, normalmente é um material ferroso, né, um núcleo magnético aí de ferro, por exemplo, e vai atrair essa parte. Então vai ocorrer um movimento mecânico, né, de atração dessa parte móvel, e quando isso ocorre, né, sob a ação dessa força magnética, essa parte móvel do núcleo vai comutar todos os estados do contator. Então o contator ele tem contatos normalmente abertos, normalmente fechados, e aí quando essa bobina é alimentada, essa parte móvel ela se movimenta e todos esses contatos comutam, tá? É muito importante que vocês lembrem isso, pessoal. Todos os contatos comutam os seus estados, independente se são contatos de força ou se são contatos auxiliares, né? Contatos principais ou contatos auxiliares. Tudo que for Na vira Nf, tudo que for Nf vira Na. Quando essa bobina deixa de ser alimentada, os contatos voltam para a sua condição de repouso. Então, o que tinha fechado volta a ser normalmente aberto e o que tinha aberto volta a ser normalmente fechado. Aqui a gente consegue ver uma foto, né, desses princípios de funcionamento. Então, aqui a gente tem o núcleo magnético bipartido, né, ele tem, são duas partes aqui. Uma parte ela é fixa e ela fica presa na base do contator. Então aqui a gente consegue ver aqui o núcleo magnético fixado na parte de baixo.
Nós temos a bobina, que ela vai ser encaixada aqui nessa parte de baixo do núcleo. E nós temos aqui, ó, a parte superior do núcleo, tá vendo? Que ela vai vir por cima, encaixando na bobina dessa parte de baixo, né? E acoplado a essa parte superior tem uma mola que ela é justamente para retornar essa parte móvel para a condição de repouso quando a bobina não é mais acionada. Então é como se eu tivesse aqui a parte de baixo, eu coloco a bobina, né? Coloco a parte de cima. Quando a bobina é alimentada, ela puxa a parte de baixo, né? Ocorre a comutação dos estados. E quando eu deixo de alimentar a bobina, essa mola é responsável por trazer essa parte móvel para a sua condição de repouso, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui numa representação interna do contator, né? Como é que seria? Vamos primeiro ver aqui a legenda, né? Aqui eu tenho o núcleo magnético bipartido, então eu chamei essa parte de baixo aqui de seminúcleo inferior. Da mesma forma eu tenho aqui o seminúcleo superior, certo? E a bobina, o 3 aqui é a bobina. No 4 aqui eu tenho aquela mola, né, responsável por retornar esse seminúcleo superior para a sua condição de repouso. E na parte 5, essa parte 5 seria toda essa estrutura mecânica aqui, ó, que é móvel, né? Ou seja, ela se movimenta, ela está acoplada no seminúcleo superior e ela é móvel. Então, ou seja, essa parte aqui ela se movimenta para baixo ou para cima mediante a ação da força magnética gerada pela bobina. Aqui no 6 eu tenho os contatos principais, então perceba que os contatos principais são sempre normalmente abertos, né? Não há contato entre o L1T1, L2T2, LTC3. E aqui no 7 eu tenho meus contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares podem ser normalmente abertos, que é o que ocorre aqui com o 13 e 14. Perceba que o 13 não tem contato com o 14, ou podem ser normalmente fechados, no caso do 21 e do 22, né? Que aqui a gente já percebe que há o contato. Por fim, no 8 aqui eu tenho um botão de teste que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Quando essa bobina ela é alimentada, ela vai percorrer uma corrente, né? Uma corrente vai passar por ela, vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético vai criar uma força eletromagnética que vai atrair essa parte móvel para baixo. Tá? Quando ocorre esse movimento para baixo, e essa força ela vai permanecer o tempo que essa bobina está alimentada, então esse contator, essa parte móvel vai descer, e os contatos de força aqui, por exemplo, que eram normalmente abertos, a gente percebe que eles vão fechar. Então há, por exemplo, uma circulação de corrente aqui, ó, entre o L1T1, entre o L2T2, entre o L3T3, que anteriormente não havia, né? Essa corrente que ela não circulava por aqui. Outra coisa aqui é a corrente nos contatos auxiliares, que agora o contato normalmente aberto fechou, né? E o normalmente fechado aqui ele abriu, ele não conduz mais corrente. Tá? Então é assim que funciona a comutação dos contatos de um contator quando ele é alimentado. Essa mola aqui ela está comprimida. Quando eu solto a alimentação dessa bobina, essa força desaparece e essa mola é responsável por elevar essa estrutura e o contator volta para a sua condição de repouso. Tá aí, e aí a gente tem aqui, ó, esse botão de teste, número 8. A gente consegue perceber esse botão de teste aqui. Ó. O que esse botão de teste faz? Ele faz exatamente a mesma coisa que a bobina alimentada faz. Ele movimenta essa estrutura móvel para baixo. Então eu posso movimentar essa estrutura móvel para baixo quando eu alimento essa bobina ou quando eu pressiono o meu botão de teste do contator. Eu vou estar movendo mecanicamente, não magneticamente, essa estrutura para baixo. Isso aqui é muito, como o próprio nome já fala, isso aqui serve muito para a gente realizar testes com o contator, pessoal. Para a gente ver, né, para a gente testar se o nosso circuito está funcionando, etc. Mas esse botão de teste, ele nunca deve ser pressionado na prática, né, com o circuito alimentado, funcionando. Por quê? Justamente porque ele provoca um acionamento imediato do contator, né? Como se a bobina fosse imediatamente acionada ali. Ele faz o mesmo papel da bobina sendo acionado. Só que existe toda uma lógica no circuito de comando que deve ser seguida, né? Várias condições que devem ser seguidas para que essa bobina seja acionada. Então, na prática, se a gente pressiona esse botão de teste, a gente vai estar burlando, a gente vai estar
evitando toda essa lógica e vai estar acionando aqui esse contator diretamente. E esse acionamento pode acontecer no momento indevido, no momento que não deveria, esse contator não deveria manobrar essa carga no circuito de potência. Então esse botão de teste nunca deve ser pressionado com o circuito em funcionamento. Como o próprio nome já fala, ele é o botão para teste, certo? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a primeira parte dessa aula. Vejo vocês na parte 2. Até lá!